Antônio, boa noite, Antônio. Boa noite, minha linda. Como vai você? Tô bem, meu filho. Tô bem, tô aqui, a gente está vivendo dia após dia, agradecendo a Deus todos os dias, né? Por É, acordar, por respirar. E assim a gente vai passando aí, trazendo uma palavra aí, através de você, através de nós, através do Mestre Jesus que nos inclui, dos mentores amigos, para essa turma que está aí nos assistindo. E você está com bem, Antônio? certeza. Tudo bem, Tudo, na paz de Deus. graças a Deus. Então, eu estava falando que o nosso tema é tão importante, nosso tema de hoje, né? Que são os relacionamentos. E a gente sabe que não é fácil, não é? Mas não Verdade. é o acaso que nós estamos aqui. Não é acaso que nós nos encontramos. É com os nossos Exato. defeitos, com as nossas virtudes, enfim. É um grande aprendizado para todos nós. É com você agora, Antônio. Já falei demais. Muito obrigado. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Satisfação muito grande. Mas troncho de saudade não estar presencial na casa, porque vendo esses amigos todos, né, fica mais agradável, mas são as circunstâncias que fazem com que a gente esteja, né, nessa situação, mas não deixando de lado o trabalho da divulgação da doutrina espírita. Claro. Então, assim, é como você falou do início, esses relacionamentos nossos, e sabe que antes de nós reencarnarmos, sentamos, figuramente falando, né, numa mesa, e é instituído ali, em comum acordo, quem é pai, quem é mãe, enfim. Mas o projeto de Deus é que todos ali fiquem juntos e, através desses relacionamentos, se desenvolvam, evoluam e cresçam. Então, isso vem, mas a gente sabe que, infelizmente, nem todos conseguem alcançar, porque quando veste a roupinha, né, como espírito vivenciando a experiência humana, esquece do que foi combinado. Mas vamos falar logo de início a questão de religião, para poder identificar, porque quando fala do significado espiritual, aí já pensa que é coisa de espírito, né, e tudo mais, então a gente vai poder, de início, falar de religião, para dar uma introdução, no sentido de que possa ter um melhor entendimento. Então a gente sabe que as religiões elas foram muito importantes para toda a humanidade, porque precisávamos de receita ou fórmulas em função dos nossos níveis de consciência. Mas Deus, o, o homem, através, né, do amor por Deus, tenta evoluir na sua forma de ver Deus também. Então, nos dias de hoje, percebemos que para o indivíduo moderno, as religiões não conseguem mais explicar com esclarecimento, sensatez, sobriedade, essas questões como, por exemplo, de onde viemos, para onde vamos, quem somos, né? Por que pessoas morrem, por que sou brasileiro? Por que transformar a minha realidade de vida, porque fico doente, enfim. São perguntas que a maioria das religiões não sabe responder. Não foram os grandes mestres que criaram as religiões, foram os homens comuns. Então, suas ideias e lições amorosas, sempre voltadas à prática de um estilo de vida orientado à evolução do espírito. Mas que adianta falar tanto disso? Muitas pessoas concordam com tudo que foi citado anteriormente, e acatam o pensamento, e de que nossa essência é divina e que precisamos nos contactar com ela. Mas quando vamos buscar esse Deus, essa compreensão, a confusão é grande. Isso porque nossa educação, ela sempre foi cultuar o Deus que sempre mostra distante. Isso tudo simplesmente porque fomos ensinados ou conduzidos no passado a buscar um caminho religioso e que é muito diferente de buscar a espiritualidade. O homem religioso é aquele que acata e segue os ensinamentos de uma determinada religião. Já o ser espiritualizado é aquele que busca um estilo de vida fundamentado em máxima da vida, com amor, perdão, respeito, independente do rótulo ou estrutura. Então, a espiritualidade é um estado de consciência, assim como o céu e o inferno também são, dependendo muito mais da conduta de cada
de cada um do que de qualquer outra coisa. Então, por isso a importância da busca espiritual livre e simples, que torne essa caminhada, né, algo igualmente simples, que possa ajudar a qualquer um no entendimento de que quanto maior for o nível de consciência espiritual, maior também será a nossa possibilidade de desenvolver a felicidade real. Então, menor também será o sofrimento e os conflitos e a doença da alma. E principalmente que tudo isso possa sim ser feito uma realidade nos nossos dias, sem dogmas, que é o que complica muitas vezes a nossa construção. Então a busca espiritual não terá sentido se não melhorar a nossa história de vida, não nos fizer pessoas melhores ou não nos trouxer benefícios coletivos. E essa busca espiritual ela passa pelo plano de evolução, através do relacionamento. Então, o relacionamento não é só específico humano, o relacionamento é com todas as coisas e seres. É costume associar a palavra relacionamento apenas com os seres humanos, como eu falei. Mas, na verdade, esta palavra aplica-se a tudo, até mesmo aos objetos inanimados, aos conceitos e ideias, né? E ela se aplica às circunstâncias da vida, ao mundo, a nós, ao nosso pensamento e atitudes. Na medida em que se relacionamos, não se frustramos, ao contrário, sentimos realizados. Então é muito importante o relacionamento e para isso que viemos para cá, para fazer esse exercício. Então o leque de possibilidade do relacionamento é muito amplo. Vamos começar com uma forma menos desenvolvida de que há na Terra, né, o mineral. Como o mineral é desprovido de consciência, talvez você acredite que eles se relaciona, isso é falso. Já que vive, ele se relaciona, porém, no seu grau de relação, e é limitado ao seu grau de vida, ou mais corretamente, ele é mineral, porque é incapaz de se relacionar. Mineral se relaciona, se deixa perceber e usar. Assim, ele se relaciona na forma totalmente passiva. A capacidade de relação de um animal é muito mais dinâmica. Ele reage ativamente a outros animais, à natureza e aos seres humanos. A capacidade de se relacionar depende do nível da consciência. A escala da capacidade de se relacionar dos seres humanos é muito mais ampla do que até as mais ousadas imaginações que nós poderíamos conceder. Então, a importância espiritual do relacionamento. No seu estado atual, uma parte do ser mais íntimo está desenvolvido e rege o que nós pensamos, sentimos, desejamos e fazemos. Há outras partes ainda em condição, menos em desenvolvimento, que também rege a influência, o pensamento, o sentimento e o desejo e a atuação. Então, assim, estamos divididos, o que sempre gera tensão, dor, ansiedade, além da dificuldade interna e externa. Alguns aspectos de personalidade são autênticos e outros apresentam erros e distorções. A confusão, consequentemente, ela provoca sérias perturbações. O que as pessoas geralmente fazem é ignorar um desses aspectos e identificar-se com o outro. No entanto, negar uma parte de si mesmo não resulta em unificação. Pelo contrário, aumenta a divisão. O que se deve fazer é trazer à tona o lado divergente, conflitante e encará-lo. Encarar com ambivalência por inteiro. Só então é possível encontrar a realidade última do eu unificado. Como você sabe, a unificação e a paz surgem na medida que a natureza do conflito interior é admitida e aceita e entendida. Exatamente a mesma lei se aplica à unidade divergente entre entidades visivelmente separadas e diferentes. Elas também são uma só coisa, além do nível da aparência. A divergência ela é provocada não apenas por diferenças reais entre as unidades de consciência, mas como também acontece com cada um, por diferenças no desenvolvimento de consciência universal manifestada,
que a gente sabe está no mérito de cada um, né, nessa busca de se desenvolver, nessa busca do aprender. Então, não é o outro, como a gente começa sempre, né, buscar culpado pelas nossas circunstâncias e vivências. Embora o princípio da unificação seja exatamente o mesmo dentro das pessoas e entre elas, ele não pode ser aplicado ao outro ser humano se primeiramente não tiver aplicado ao eu anterior. Então, se as partes divergentes do eu não forem aproximadas de acordo com esta verdade, se a ambivalência ela não for encarada, aceita e entendida, o processo de unificação não pode ser colocado em prática como uma outra pessoa. Este é um fato muito importante, que aplica grande ênfase dado pelo trabalho no caminho à prioridade das questões do eu. Somente nessa condição, o relacionamento ele pode ser cultivado de maneira significativa e eficaz. Relacionamento constitui o maior desafio para a pessoa, pois é apenas no relacionamento como os outros que o problema são não resolvidos e ainda presentes no psique individual são afetados e ativados. Muitas pessoas evitam a interação com seus semelhantes para poder conservar a ilusão de que os problemas decorrem do outro, já que só na presença deste e não no isolamento que surge a sensação de perturbação. E a gente vê muito isso no nosso dia a dia. Chega uma pessoa e aí diz assim, eu estava tão bem, essa pessoa chegou, me desestruturou tudo. Quer dizer, é sempre o outro o problema, né? No entanto, quanto menos contato cultivado, mais acentuado se torna o anseio por ele, porque é a necessidade humana. Trata-se aqui de um tipo diferente de dor, as dores da solidão e da frustração. No entanto, esse contato torna difícil de manter, né, a ilusão, pois o tempo que for de que seu interior não tem defeito e é harmonioso, que é um grande engano, que as pessoas, por isso, vivem suas demandas internas, ocasionadas por diversas situações, e não consegue resolver e fica sempre lá dentro, aguardando só um toquezinho para o detonar, como às vezes a gente fala, pessoas tão boas, maravilhosas, dentro de centro espírita, a gente já viu no meu, né, que frequentava, a pessoa calma, porque tem espírita que quando chega na casa espírita até a voz muda, né? Meu querido, como vai você em casa, só Deus sabe. Mas assim, de repente algo é como se fosse o detonador ali de coisas que estavam incomodando, explode, xinga, aí vem novamente as pessoas, né, do centro espírita que às vezes não tem um certo entendimento, mas está em busca. E aí diz bem assim, meu Deus do céu, essa pessoa tomou, deve ter sido algum obsessor, que ele deu preste e fez. Não, é o cara. Então, ele foi apenas algo, um paviozinho que detonou ali o que ele realmente sente e o que ele é. Então, é preciso haver uma anomalia mental para alegar por muito tempo que os problemas de alguém no relacionamento são causados exclusivamente pelo outro. Então, é por isso que os relacionamentos são simultaneamente uma satisfação, um desafio e uma medida de avaliação de estado interno. Então, o atrito decorrente do relacionamento com os outros pode ser um penetrante instrumento de purificação, de autoconhecimento para quem quiser usá-los. Se as pessoas estão com um pensamento, né, positivo, de se beneficiar, de analisar o porquê daquela ação que não é o seu normal, que na cabeça da pessoa, né, que embora está lá no inconsciente, e que assim agiu perante o outro. E então, se ele está bem intencionado, ele vai analisar a situação dele e não continuar que sempre teve razão para tal ação, que é o que complica. Então, ao recuar diante desse desafio e sacrificar a realização de contatos íntimos, muitos problemas internos jamais são ativados. Então, a ilusão da paz e da unidade interna proporcionada pela fuga ao relacionamento resultou até mesmo a crença de que o crescimento espiritual é intensificado pelo isolamento. E a gente vê exemplo que, às vezes, em literatura,
que a gente às vezes pensa que é piada, né? Desses monges que vão para um mosteiro, se isolam, né, naquelas montanhas, comendo, bebendo, dormindo, orando, jogando energias para o mundo, que é muito salutar, muito bem. Mas diz que desses monges que vivem isolados no mundo, desses mosteiros, rezando, orando, chegou, desencarnou, chegou no céu, e chegando lá, São Pedro recebeu, e ele já foi perguntando onde eram os aposentos dele lá no céu. São Pedro disse, você não vai ficar aqui não, meu amigo. Ele disse, como? Então arregalou os olhos para São Pedro e disse, como eu, uma pessoa boa, vivia orando, fazendo orações, rezas e mazelas para o povo, e o senhor vem me dizer uma coisa dessa? Ele disse, não, a proposta da reencarnação da Terra é o relacionamento, é você conviver com as pessoas. Por isso é que você vai aprendendo a se trabalhar, a descobrir seus erros, seus equívocos, né? Que ver o outro para poder observar e se mirar, que a pessoa inteligente aprende com os erros dos outros. Então não precisa experienciar pelas coisas. Então você, por enquanto, você não vai entrar aqui não, meu amigo. Então a gente vê, né, do propósito que a doutrina espírita ela nos orienta muito bem a respeito do nosso papel para que vivemos, e que é o esforço que nós fazemos para cada dia ser melhor. Hoje de que ontem, amanhã de que hoje. Então nada poderia estar mais distante, né, dessa verdade. Então é preciso não confundir essa afirmação com a noção de que os períodos de solidão são necessários para a concentração interior, o autoexame. É no contato com o outro aí sim que você se desenvolve. Mas esses períodos eles devem ser sempre alternados, né, com períodos de contato. Quanto mais íntimo for esse contato, maior o grau de maturidade espiritual, né, que ele indica. Então, o contato e a falta de contato com os outros pode ser observadas em vários estágios. Há muitos graus de contato entre extremos absolutos, do completo isolamento externo e interno, e, de um lado, a mais íntima e profunda relação de outro. Existem aqueles que desenvolveram certa capacidade superficial de se relacionar, mas mesmo assim foge da revelação mútua mais significativa e aberta sem disfarce. Eu poderia dizer que o ser humano médio da atualidade oscila em torno de algum ponto entre os dois. Também é possível medir o senso pessoal da realização por meio da profundidade, da capacidade de se relacionar e de ter o contato íntimo, por meio da força dos sentimentos que a pessoa se permite ter e pela disposição de dar e receber. Então, a frustração indica a falta de contato, o que, por sua vez, é o indício preciso de que eu recuo diante do desafio do relacionamento, sacrificando assim a realização pessoal, o prazer, o amor e a alegria. O contentamento e a realização de cada um do relacionamento é um gabarito muito negligenciado para ferir o desenvolvimento pessoal. O relacionamento com os outros reflete o estado de cada um e, dessa forma, contribui diretamente para a purificação de si mesmo. Inversamente, só a total honestidade e a capacidade de se enxergar, ela pode conservar o relacionamento, ampliar o sentimento, fazer o contato florescer num convívio prolongado. Assim, meus amigos, vocês podem ver que os relacionamentos eles representam um aspecto de enorme importância ao crescimento humano. O poder e a importância do relacionamento muitas vezes apresenta sérios problemas para os que ainda sofrem por causa dos seus conflitos internos. Anseios insatisfeitos tornam-se insuportavelmente doloroso para quem prefere isolar-se porque tem dificuldade no contato. Então, a situação só pode ser resolvida quando a pessoa decide seriamente procurar dentro de si uma causa de conflito, sem lançar mão da defesa de culpa aniquilante e sem se culpar, o que naturalmente elimina qualquer possibilidade de chegar ao fato, ao cerne do conflito. E a gente vê muitas pessoas, né? Eu tenho um exemplo da minha ex-esposa, da minha esposa, que faleceu em 2013, e ela, na época que fazia faculdade com o namorado, ela engravidou
e resolveu, em comum acordo, dado o pai ser militar, muito exigente, e combinaram para fazer o aborto. Então, ela, na sua juventude, ainda sem experiência, ela assim procedeu. E tempos depois, né, isso foi se agravando, porque o ato cometido fica na consciência e as leis de Deus não assim permitem. E esses desajustes, esse desequilíbrio que as pessoas não entendem, o que às vezes acontece, é fruto do lá guardadinho, que o incomoda e a pessoa não sabe detectar, que somente quando ela entrou no espiritismo e começou a assistir palestra, estudar, e foi uma dedicada espírita, boa palestrante, estudiosa, ela começou a entender que a época que ela praticou essa ação, ela não podia hoje, com o conhecimento que tem, ela não faria. Então, a época era o melhor que ela tinha de si, o modo de ver as coisas, que fez com que ela fizesse tal ação. Então, hoje, ela já não faria mais por ter o conhecimento. E a gente entende nisso que o próprio orientação, né, dos espíritos nos diz, justamente, quer dizer, cometeu erro, tudo bem, mas é amenizado em termos pela circunstância, porque Deus, na sua bondade divina, ele nos analisa pelo nosso potencial naquele momento, pelo modo de ver a coisa, pela nossa consciência que temos das coisas. Por isso o importante do estudo, do conversar com o outro, do relacionamento, que faz com que a gente desenvolva e vá se conhecendo através do outro. Então, essa busca junto à vontade interna de mudar precisa ser cultivada para fugir de dolorosos dilemas em que as duas alternativas possíveis, o isolamento e o contato, são insuportáveis. Então, é importante lembrar que o retraimento ele pode ser muito sutil e não ser exteriormente perceptível, manifestando apenas com certas circunstâncias de autoproteção deturpada. Então, o bom companheirismo nem sempre implica na capacidade e a vontade de permitir maior intimidade, porque para muitos a intimidade é pesada demais. Então, à primeira vista, pode haver uma relação com o fato de os outros serem muito difíceis, mas na realidade a dificuldade está no eu, por mais imperfeito que os outros também possam ser. Então, mais poderíamos nos perguntar: quem é responsável pelo relacionamento? Quando duas pessoas de níveis diferentes de desenvolvimento espiritual se envolvem, aquela que está mais desenvolvida é sempre responsável pelo relacionamento. Especificando, aquela pessoa tem responsabilidade em sondar as camadas mais profundas da interação que gera o atrito e as desarmonias entre a parte. Então, a pessoa menos desenvolvida não tem a mesma capacidade de levar adiante essa busca, pois ainda não está em fase de culpar o outro e depender da conduta correta do outro para evitar o desentendimento ou frustração. Então, além disso, a pessoa menos desenvolvida está sempre presa ao erro fundamental, né, da dualidade, e sua perspectiva, qualquer atrito que significa, apenas um de nós está certo. Então, uma pessoa se sente automaticamente inocentada quando o outro tem algum problema. Embora, na realidade, a sua participação negativa ela pode ser até infinitamente mais grave do que a do seu parceiro. Pessoa espiritualmente mais desenvolvida é capaz de ter uma percepção realista, né? Ela sabe que qualquer um dos dois pode ter um problema grave, mas isso não elimina a importância de um problema possível muito menor do outro. Então, a pessoa mais desenvolvida sempre está pronta e disposta a apurar a sua própria participação, sempre que é negativamente afetada, por mais flagrante e errado que o parceiro possa estar, que é o sempre que a gente procura pelas experiências, né, orientações que tem dos espíritos, de trabalhar. Que a gente vê na questão, que é por isso que eu me identifico tanto com a psicologia, porque parece que a psicologia é espiritismo. E a gente tem as matrizes do pensamento psicológico, cognitivo e comportamental,
que diz o teu pensamento é que determina o seu sentimento, sua emoção. Então entra nisso, né, do que eu acabei de falar, porque quando alguém, eu já falei isso aí na casa, nos ofende, nós é que vamos determinar esse O grau sentimento, de essa ofensa, emoção. o grau da Né? Porque se a gente tem um olhar para essa pessoa benevolente em termos de entender que está passando por alguma dificuldade, algum processo, que eu fui o estopim de fazer com que... Aí eu começo não olhar a ação da pessoa, mas o que foi que eu contribuí para que isso acontecesse. Então é nesse sentido que a pessoa, né, vamos dizer assim, que tem um desenvolvimento espiritual, sempre estar se trabalhando e não procurando algo para tentar se conscientizar e ter razão sempre nas coisas como a gente vê do normal da humanidade. Então isso se aplica a qualquer tipo de relacionamento. Um casal, pais e filhos, amigos, contatos profissionais, tudo isso nós temos que atuar dentro desses parâmetros no nosso relacionamento. Então a tendência a tornar emocionalmente dependente dos outros, cuja superação de um aspecto muito importante do processo de crescimento, ele deriva, em grande medida, do desejo de eximir-se de culpa e de evitar dificuldade durante a formação e manutenção do relacionamento. Então, parece tão mais fácil jogar a maior parte dessa carga sobre o outro, mas a que preço? Né? Essa conduta torna a pessoa verdadeiramente impotente e cria isolamento, ou sequências intermináveis de dor e de conflitos com os outros. Apenas quando cada um começa realmente a assumir a responsabilidade que ele cabe, examinando os seus próprios problemas no relacionamento, demonstrando a vontade de mudar, que instala a liberdade do relacionamento e ele se torna proveitoso e feliz. Se a pessoa de maior desenvolvimento recusar assumir o dever espiritual da responsabilidade pelo relacionamento e procurar o núcleo interior de desavença, ela jamais entenderá de fato a interação, a interligação dos problemas. A relação, nesse caso, ele começará a se deteriorar, deixando as duas partes confusas e menos capazes de conviver consigo mesmo e com as outras pessoas. Por outro lado, se a pessoa espiritualmente desenvolvida aceitar essa responsabilidade, ela também ajudará sutilmente o parceiro ou a parceira. Se conseguir resistir à tentação de constantemente ridicularizar os evidentes pontos fracos nos outros e olhar para dentro de si, ela aumentará consideravelmente o seu desenvolvimento e espalhará paz e alegria. O veneno do atrito logo será eliminado. Então, o tipo de relacionamento mais desafiante, bonito e espiritualmente significativo e propício ao desenvolvimento é o relacionamento entre um homem e uma mulher. Então, nós nos relacionamos com todas as partes, nós expressamos, manifestamos todos os nossos aspectos, os infantis, os adultos. O nível mais alto, o nível mais baixo. Então, porque o nível de exposição desse contato homem-mulher e de intimidade é muito grande. Então, é o relacionamento mais desafiador e, porém, mais significativo. Então, a força que reúne duas pessoas no amor e na atração e o prazer envolvido são um pequeno aspecto do ser na realidade cósmica. É como se cada entidade citada conhecesse inconscientemente a aventura desse estado e buscasse concretizá-la de forma mais poderosa que a humanidade tem ao seu alcance. O amor e a sexualidade entre o homem e a mulher. Então, a força que os une é a mais pura energia espiritual, que dá uma ideia do mais puro estado espiritual. Então, quando um homem e uma mulher ficam juntos num relacionamento mais duradouro e comprometido, a capacidade de conservar e até mesmo aumentar a felicidade, ela depende totalmente da forma como um se relaciona com o outro. Ambos estão cientes da relação direta entre o prazer duradouro
e o desenvolvimento interior. Usam o inevitável dificuldade do relacionamento como gabarito de suas próprias dificuldades internas? Comunica-se a maneira mais profunda, honesta, autorreveladora, expondo seus problemas interiores e se ajudando mutuamente? As respostas a essas perguntas determinam o relacionamento tropeça, termina, estaciona ou floresce. Examinando o mundo à nossa volta, vocês verão, sem dúvida, que mesmo os poucos seres humanos se desenvolve e se revela com tanta transparência. Um número igualmente pequeno percebe que crescer com o outro é através dele. Determina a solidez do sentimento, do prazer, do amor e o respeito duradouro. Portanto, não é de surpreender que os sentimentos quase sempre fiquem mais ou menos amortecidos nos relacionamentos prolongados. As dificuldades que surgem no relacionamento, elas sempre são sinais de algo que não foi cuidado. Elas são uma mensagem clara para quem quiser ouvir. Quanto mais cedo ela for ouvida, mais energia espiritual será liberada, possibilitando a ampliação do estado de felicidade e do eu interior dos dois parceiros. Então, a gente vê o Espiritismo, na sua questão 886, da Lei, Justiça, Amor e Caridade, o capítulo 11, fala sobre a benevolência, a indulgência e o perdão. É justamente há 2000 e tantos anos atrás, Jesus veio, pregou, nos colocou e suas palavras ecoam no ar, e nós, vivenciando essa experiência humana, como espírito, não conseguimos ainda introspectar essas informações. E justamente, se você observar tudo que eu falei, ela está dentro dessa benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão para as ofensas. Então, é essa a grande dificuldade. E as pessoas, quando estão em busca do seu aprimoramento, da sua evolução, do seu melhorar, é que vai trabalhando em cima dessa situação e, como eu falei anteriormente, da benevolência, de entender do processo do outro que tentou lhe ofender perante as pessoas. É a questão da indulgência, das imperfeições alheias, que nós somos diferentes. Cada um de nós tem suas virtudes, tem seus defeitos, falando no popular, suas dificuldades, que ainda não conseguiram vencer e se trabalhar. Então, ao contato com o outro, ao ter relacionamento com o outro, nós temos que ter sempre em mente esses pensamentos de orientação dados por Jesus. E é justamente trabalhar nesse sentido, desses três patamares que nos ajuda a nossa evolução e nosso crescimento. Entender que o outro fez que estava, tem uma amiga que sempre fala que a gente, mas como é que pode pessoa assim, espírita, estuda, tem conhecimento? Aí ela vira e diz, não, Antônio, olha, tenha paciência, entenda que ele está no patamar evolutivo dele ainda, apesar dele ser assíduo ao estudo, de estar falando as coisas do Evangelho, as coisas do Espírito, mas ele ainda não conseguiu introspectar de vez esses conhecimentos para pôr em prática. É o momento dele, é o momento de evolução. Então, nós temos que compreender. E é nesse sentido que a indulgência entra. O perdão das ofensas, que é o mais complicado que nós temos, que eu tinha uma vizinha que era um espetáculo de pessoa, então ela sofreu uma difamação da outra vizinha, e aí ficou revoltada, tudo mais. Tempos depois, a gente encontrou, e aí, como é que está seu relacionamento com fulana? Ah, está maravilhosamente. Sou uma pessoa maravilhosamente boa. Eu não guardo mágoa, eu perdoo facilmente. Aí, tempo depois, passando lá de novo, opa, como vai? Tudo vai? Aí disse, e aí, fulano, eu sei, tá aí, foi para no hospital. Aí foi que teve um acidente, quebrou perna, braço, não sei o que. A justiça de Deus demora, mas chega. Já tinha passado o tempo e ela disse que tinha perdoado a moça, Então,
a gente vê como é a situação e para isso nós temos que ter o cuidado de saber da realidade que quando passamos, né, para a nossa pátria mãe, que é a espiritual, a nossa, de sabemos que temos uma prestação de conta. Eu me lembro, né, que às vezes nossa mãe, quando morre, é santa, vai para o céu. Minha irmã mais nova, para a gente falar a respeito do cuidado que temos nessa passagem aqui, de estarmos imbuídos, de introspectar essas informações que Jesus passou para nós, da benevolência, indulgência do perdão. E certo que é difícil para a maioria de nós, mas quando se tem vontade, vai se trabalhando. E é através do exercício, né, da prática, que você vai conseguindo o automático. E minha irmã, quando minha mãe morreu, a maior vontade da vida dela era querer rever minha mãe. Depois de mais ou menos 5 anos, ela, à noite, desdobrou, ela viu minha mãe sentada em um corredor, assim que ela sabia que era um corredor, e tinha várias pessoas sentadas, e que minha mãe simplesmente só fez assim, mostrou a cabeça, olhou para ela e veio, porque as outras pessoas que estavam na frente, escuro, assim, né? Não dava para ver como ela estava aguardando para ser atendida. Então, né, ela estava ali, né, para ser trabalhada, para responder, e a gente sabe que imediatamente Deus não castiga. Então, nós mesmos, ao passar para o plano espiritual, é como se passasse um filme rapidamente e nos mostrasse, né, nossos acertos, o que erramos, enfim. E feliz daqueles que já vai tendo essa consciência de se trabalhar na vontade de se melhorar cada vez mais. Então, é isso que a gente tinha que passar, né? Que se cuidem, se trabalhem, procure dentro dessa questão da 886 do Livro dos Espíritos, que é a lei da justiça, do amor e da caridade. É onde está a benevolência, a indulgência e o perdão, para que se possa se aprofundar e entender melhor. Diga, Iracema. Deixa eu falar, vou bater uma bola com você aí. Tudo que você falou aí, primeiro, em vez de culpar o outro relacionamento, também uma convivência, porque a vida em família é um relacionamento, né, familiar. Então a gente precisa se trabalhar para se autoconhecer, para se conhecer primeiro. Isso, porque se eu não me amo, eu não tenho condição de amar o outro. Não é verdade? Se eu não busco o meu centro, eu não vou me centralizar, eu não vou achar que ninguém está certo, porque eu não estou, isso a gente não enxerga. Então, como os nossos olhos, não veem fora, então os meus defeitos eu vejo no outro. Então, Antônio, isso é que eu acho, não é verdade? Então, é por isso que é tão necessário que a gente praticar o autoconhecimento. Né? Fechar os olhos e olhar para dentro. Porque quando você fecha os olhos físicos, você automaticamente vai ao seu centro, não é? Isso. E você, quando centraliza os seus pensamentos, que começa a se conhecer, começa a entender algumas situações em que você foi submetida, você vai tirar conclusões, por vezes, até diferente daquelas imediatistas, que no momento de reflexão, você chega a certos confrontos. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Então, esse trabalho, ele é um trabalho contínuo e deve ser feito. Eu faço isso direto comigo. É um trabalho que eu tenho imenso, entendeu? De reflexão, de me dar uma freada, né? Porque eu sou ligada no 220, tu conhece? Então, para me frear de como eu preciso me melhorar, tanto com tudo, com as pessoas, com as pessoas que me cercam, com os meus familiares. Eu achei engraçado quando você falou aí, minha ex-esposa, e você retrocedeu, perdão, minha esposa, não é? Quer dizer, ela desencarnou, mas continua sendo sua esposa, não é? Vocês não se separaram, não é verdade? Exatamente.
uma separação dimensional. Dimensional. Ela está na dimensão espiritual e você está na dimensão física. Não é verdade? Eu captei esse pensamento seu. Na hora que você falou, eu achei bem engraçado isso aí. Assim, a minha ex não, minha esposa. Que isso é bem interessante. Porque é um diferencial aí. E você se separar, seu ex, por uma situação física, por uma situação de compatibilidade de pensamentos ou ações, etc., né? E você se separar. E outra situação é quando a esposa, o esposo, ela vai para a parte espiritual, que independe do querer da pessoa. Não é verdade? Independe do querer, a não ser em caso de suicídio, que aí já é outro departamento. Mas, falando desta forma, você fez uma colocação fantástica. Eu captei isso aí. Mas é isso, Antônio, eu achei fantástico. E eu queria que você falasse mais um pouquinho, eu sei que você pode falar, e nós temos tempo. O relacionamento, pai, filho, irmãos, o relacionamento familiar. Família, a primeira escola que nós temos. É com você, ainda temos um tempinho aí para falar. Como no início eu falei das questões, nós temos conhecimento, né? Nós que dentro da Casa Espírita, através da literatura, né, pela mediunidade desses ilustres médios que recebem espíritos que são autorizados a nos passar mensagens para que possa ajudar a humanidade no seu desenvolvimento. Que a gente tem um exemplo de Shaolin, né, que ele viveu na época com os apóstolos, e quando ele convidado para fazer parte, para acompanhar Jesus, ele, por ser um comerciante muito bem de vida, ele não aceitou no momento. E depois ele, no plano espiritual, ele verificou que não estava preparado e até meio arrependido. Então, foi pedido que ele passasse as mensagens dessa convivência que teve com Pedro, com Tiago, com João, enfim. E ele passou, né, que é espetacular as informações para um aprendizado. Então, é como também chegam as informações desse espírito autorizado para nos orientar e nos ajudar nesse entendimento de conscientização do nosso papel aqui, como espírito vivenciando a experiência humana, é que é sentado em uma mesa redonda, né, vamos falar figuradamente, e é combinado ali a família, do qual quem vem pai, quem vem mãe, quem vem irmão naquela ocasião, o ambiente que vai morar, né, o meio, vamos dizer, a sociedade. Então, a grandeza e o bem-querer do amor de Deus por nós é tão grande que é sempre o olhar aonde eles sabem, pela mediunidade deles, que será o ideal para ali a pessoa crescer, se desenvolver. Só que chegam os acertos combinados, assinados no papel, figuramente falando, e quando chega aqui, às vezes esquecem, né, do que foi proposto. Como tem vários tipos de família do qual sendo desenvolvido. Um exemplo a gente vê que muito interessante de uma família que muitos anos vindo juntos, vencendo suas dificuldades, crescendo, o amor criado entre eles, e que essa família, de um amor muito grande, que se entendiam facilmente pelo o pensamento, não precisava nem falar, eu já entendi o outro. Então, uma afinidade, um amor extraordinário. E chega um o período de que, das novas encarnações, de ser convocado para um espírito complicado, um espírito com grande dificuldade, ser colocado ali dentro da família para que já o estágio de evolução dele já é muito adiantado, ajudar aquele ser, que é uma grande grandeza dos espíritos também, né, em trabalhar assim, não pensar só em si. Então, essa família foi colocada ali, né, e que veio aquele ser complicado para que todos, pelo seu amor, pela sua união, trabalhassem e ajudassem
a esse ser crescer. Então a gente vê muito, né, que tem família, mas a família de fulano é tão maravilhosa, mas tem aquela ovelha negra ali que é uma complicação. Então, a ignorância no sentido de conhecimento, de não saber o contexto espiritual que está por trás daquela família, faz com que, né, se tenha um olhar, a grosso modo, dessa maneira, a ovelha negra. Quando, na verdade, ali é um componente de evolução, de amor, de contribuição para a humanidade, para o plano espiritual, em termos daquela convivência ali salutar, das dificuldades que tem com aquele ser complicado, ajude no seu crescimento. Porque a essência nossa é boa, nós somos centelha divina, criada por Deus. Então, nós somos divinos. Então, a opção de muitas vezes nesse caminhar para um caminho errado é fruto e busca do próprio ser, não é o outro, porque nos dá o livre-arbítrio. O obsessor só lhe obsedia se você der campo. O espírito de luz só lhe ajuda se você der campo. É um respeito, é lei, né, de Deus, né, a questão desse trabalhar. Então, as famílias que muitas vezes têm dificuldades de relacionamento, justamente é por não entrar dentro do que nós terminamos de falar aqui, de se trabalhar, de entender a dificuldade do outro, aquele que é mais desenvolvido, em vez de estar cantando de galo, como diz no popular, que eu sou bacanão, eu sou uma pessoa de bem, tudo, fulano, e aí a gente vê muito isso, né, no dia a dia, nas famílias. Não, ele buscar o entendimento que ele sabe que aquele movimento, que aqueles comportamentos, aquelas ações da pessoa está errada, é de, junto a essa pessoa, procurar ajudar sem diminuir, sem o ferir, sem o atingir de modo nenhum na sua questão. Então, como é que eu vou fazer para eu ajudar aqui meu irmão que está nessa dificuldade sem que possa lhe ofender? Então, aí é onde está a grandeza do espírito, né, desenvolvido, em termos desse trabalhar, de sempre estar ajudando o próximo nesse sentido. Então, essa variedade de família que a gente vê, cada um com seus problemas, suas dificuldades, suas virtudes, faz parte do projeto de Deus, desse entendimento. No seu caso, você teve família, seu esposo maravilhoso, que você ama tanto, que chega, tem um certo tempo já desencarnado, mas a gente sente a sua emoção quando fala. E havia um propósito do porquê vir naquela situação. Como também tem um propósito, que eu já contei aí, das questões da mulher que casou, veio, teve 2 filhos, e o marido maltratava, o marido bebia, o marido, em vez de o dinheiro da feira, ele gastava todo em bebida na rua. Então, muita dificuldade e às vezes até agredia. E ela, no sentimento que entra a parte religiosa, né, que eu falei no início, das questões, porque a religião é escrita pelo homem, é criada pelo homem, não foi por Deus. A Bíblia foi modificada quantas vezes? Em termos de quê? Escreveu a Bíblia e foi mudando ao longo do tempo de acordo com a sociedade e sempre a igreja puxando, não é crítica que estou fazendo, mas puxando a brasa para a sua sardinha, moldando para mais adeptos. Então, assim, a cabeça da moça, ela achava o seguinte, que tinha que aguentar esse sofrimento, porque quando o padre diz, você é casado para a vida eterna e mais 6 meses, então ela aí bota na cabeça dela que não pode se separar. Então foi convivendo e desencarnou. Quando ela chegou no plano espiritual, aí recebida, tal, ela disse, graças a Deus, meu Deus, foi muito sofrimento viver com aquela pessoa, porque o que eu passei, eu acho que eu tenho que ter um lugarzinho no céu, não sei se eu mereço. E aí o mentor responsável pela encarnação dela disse, sinto muito, a senhora está um pouco equivocada, né? Ela quase que morre de novo, já tinha morrido. E aí disse, por que assim? Ele disse, porque é o seguinte, a senhora vai ter que voltar com ele. Ela aí, pronto, morte morrida de novo. E aí ela disse, mas por quê? Disse, porque a previsão do seu casamento era de 5 anos e 6 meses.
Então, a senhora viveu 25 anos. Então, a senhora vai ter que terminar o restante dos anos para aprender, porque a senhora vivia com ele. No seu pensamento é que eu vou aguentar para não ter que vir com ele e obedecer a lei de Deus, né, da igreja, que tem que ser para a vida eterna, e que esse pensamento seu, você não orava por ele. Você não fazia, nem mexia nada, nenhum movimento para que fizesse com que ele mudasse e se melhorasse. O seu desejo era Deus ajude quando sair um carro atropele. Então era assim, pensamentos pesados. Então não tem como você voltar. Então são, né, um envolvimento das questões da família, não sei se estou conseguindo responder a contento para você, de cada formação, do porquê aquela família é constituída daquela maneira. Mas assim, o projeto é esse. É ali para todos estão na responsabilidade, sem nenhum, né, mais ou menos, mas todos de iguais condições de responsabilidade que assinaram para desenvolver e ajudar uns aos outros nesse crescimento espiritual. A verdade, Antônio, é que nós não estamos aqui por acaso. Todas as pessoas que aparecem na nossa caminhada, independente até dos familiares consanguíneos, mas também aquele amigo querido, ou aquele amigo que me persegue no trabalho, a vizinhança. A vizinhança. Na realidade, como nós temos idas e vindas, não é verdade? Então, nós nos atrelhamos a esses irmãos. E, na verdade, a reencarnação, ela ocorre por muitas vezes, e a maioria delas, nos chamando à reparação. A reparação de situações anteriores, não é? A esta, e que nós, por vezes, não nos ativamos mentalmente e nos revoltamos até. E por isso, eu sou espírita, porque o espiritismo nos mostra, na verdade, descortina essa realidade que nós até nos revoltamos quando nós não acreditamos. Às vezes até sabemos, mas não acreditamos não. E através do estudo... Iracema, fatos, pode falar. Iracema, não sei se você lembra, né, quando eu falei uma vez lá no centro, como eu falei no início, do olhar de Deus para seus filhos, da bondade, o que família vem, qual aqueles espíritos que vai vivenciar uma experiência humana, o ambiente que vai viver na Suíça, no Japão, seja lá onde for. Então, ali é onde tem as condições propícias, que ele sabe que ali você querendo é onde você pode crescer e evoluir. Então, esse olhar de Deus para conosco, ele é sempre positivo, de muito amor. Os dois sócios, dono de uma construtora, muito relevante, de ganhar muito dinheiro. Então, o que acontece? Um dos sócios começou a desviar dinheiro, fazendo seu capital à parte, e chegou a um ponto da empresa falir. Então, era um padrão de vida muito alto, de viagens para a Europa, de mansões e tudo mais. Então, foi um suprimento muito grande para o fechamento dessa empresa, ocasionado pelas situações financeiras que estavam passando. O que já tinham feito o desvio do dinheiro, fazendo de sofredor, mas tranquilo. O que acontece? Esse que ficou na pior, entrou no desespero, tentou suicídio, mas depois descobriu que a trama que foi feita contra ele. E de querer até contratar pessoas para matar pessoas, enfim. E um ódio muito grande, e morreu com esse ódio e sentido de vingança. E aí o que acontece? Desencarnados, houve um novo arrumar de reencarnação. Eu digo, o olhar que Deus tem para conosco. Houve um olhar. E qual foi esse olhar? É que essa pessoa reencarnou, teve uma filha, e essa filha, quando casou, engravidou,
E aí, quem reencarnou na filha para vir como neto do ladrão? O cara que foi roubado. Então veio como neto dele. E aí, nos primeiros dias que foi confirmado o menino, tal, ele começou a fazer depósito mensal para a criança, para o estudo. Quando nasceu, 10 mil reais na conta bancária que mandou abrir para a criança. E cobriu essa criança não só de bens, mas de amor, carinho, beijando. Então, a energia do amor dele, do avô, perante esse que tinha ódio dele, diluiu a energia negativa de ódio que essa pessoa tinha. Porque sabe que o amor vence tudo. Então, essa energia de amor foi diluindo o ódio, a raiva que essa pessoa tinha, e foi devolvendo, sem ser cobrado, né, a parte material, financeira, de fazer um certo patrimônio, ocasionado por esse amor de estar doando, querer dar tudo neto. Então, você vê a questão da arrumação de como é feita as reencarnações, né, com cada um com suas peculiaridades. Né? E aí, no caso, ainda teve um detalhe. A parte material que nós não levamos, não é verdade? Quer dizer, exatamente. A ganância que houve, né, como ficou um sentimento tão negativo, Deus, na sua infinita bondade, né, criou a vinda dessa pessoa e foi devolvido, que no momento a criança não teve consciência, mas depois, para frente mais no mundo espiritual, né, eles vão se encontrar, vão descortinar o véu do esquecimento, e o perdão, com certeza, estará em nós. Então, Antônio, muito obrigado pela história linda que você trouxe. Muito obrigado por essa parte que você trouxe, psicologicamente falando, né? e de uma forma, e isso independe do processo religioso, né? Do autoconhecimento do ser. Você colocou, a sua postura foi muito profissional, digamos assim, mesmo sabendo ali, conhecendo, você é espírita e você fez essa separação e depois é que você misturou as coisas e ficou de uma maneira muito bacana. Então, essa história última aí, que nos leva à criação do amor de Deus por todos nós. Eu acho, Iracema, que todos nós tem que ter essa consciência e colocar de uma vez por todas, né? Como eu falei, que apenas quando cada um começa realmente a assumir a responsabilidade que lhe cabe, examinando seus próprios problemas, suas dificuldades. Então, como você falou, se conhecer e analisar, ver os seus prós e seus contras, e num relacionamento, demonstrando essa vontade de mudar, é que se instala essa liberdade do relacionamento tornar proveitoso e feliz, porque você começa a ver que em determinadas situações, e do seu pensar, quando na verdade às vezes não é o que você está pensando naquela realidade, você vai se analisando e vendo, né, como se trabalhar para se melhorar. Né? Hoje é dia de fluidificação das águas. Por isso que eu estou me interrompendo. Então, toda quinta-feira, nós entramos na frequência espiritual com os mentores amigos. Isso, eles nos pediram desde o início, Antônio, quando houve lá que nós tivemos que parar as atividades físicas, então, eles nos pediram que após a palavra do convidado, que nós fizéssemos uma oração simples, mas que gerássemos uma frequência. E as pessoas que assim quisessem entrar nessa frequência de paz, de amor, de cura, colocasse uma garrafa de água ou um copo de água e mentalizasse até aquelas pessoas que não estariam presentes. Colocasse o nome delas e mentalizasse. Nós falamos aqui, acho que umas 3 vezes, pensamento tem poder. É verdade. O pensamento, ele transcende. Pensamento ele vai além distâncias, ele vai além paredes.
Pensamento vai além de dimensões. E é além de dimensões que nós nos conectamos com essa conexão do bem, do amor de Deus. Quem vem através do Mestre Jesus e se faz nos mentores amigos, tarefeiros espirituais, que se colocam aí para nos ajudar. E em tempos tão difíceis como esse que nós estamos passando. Né? Verdade. De transição, que assim sabemos nós. Transição de nós para sermos seres melhores. Muitos pela dor, muito sofrimento. Exato. Da separação de alguém muito querido. E mundialmente falando, irmão, sabemos o número grande de irmãos que estão deixando os seus corpos físicos e seguindo. Mas não tenhamos medo. Enfim, que nós não somos seres físicos. O que ficam são apenas os despojos dos corpos. Verdade. Porque o espírito, ele é imortal. E esse segue e seguirá os seus desígnios. E o Pai, Criador da vida, nos mostrará caminhos. E cada um terá o seu caminho. Quem os define é a forma do seu viver, que é um grande aprendizado para todos os encarnados. Jamais esqueçamos quem somos, seres espirituais, vivenciando uma experiência terrena. E vamos, então, agora, entrarmos nesta frequência de paz, de amor, de centralidade, em nome de Deus, Pai Criador da vida, em nome de Jesus, em nome dos tarefeiros espirituais, que agora se fazem em grande corrente de amor. Sentimos as suas presenças. E vós outros, irmãos queridos, que aí estão a sentir também, a querer transmutar as moléculas de água naquela que necessitam vós, pois. Tenho fé. A possibilidade de alargar essa fé. Esse poder que Deus vos deu. Nesse corpo físico. Que cela muitas possibilidades espirituais que tem vós. E que pouco acreditas vós que tem. Nem mesmo o Mestre Jesus, quando vos dizia, pode fazer o que eu faço e muito mais. Vós nem assim acreditaste, irmãos queridos. Homens de pouca fé, alarga, pois, a tua fé, agora, neste momento, e faz o teu milagre, porque tu és capaz. Purifica-te, as tuas mentes de pensamentos negativos, acalma-te, pois, o coração. Atenua os pensamentos de ódio, de mágoa, e ver, pois, a luz de amor que o Pai te envolveu, possibilitando a vida, este aprendizado do planeta que te cabe segundo as tuas necessidades. Se por acaso algum infortúnio chega até ti, o sofrimento se faz um aprendizado maior para a necessidade de ti, do teu espírito, que é o que irás de retorno e o que levarás. Irmãos queridos, agradece a cada dia, pois jamais estarás só, jamais. Que o irmão, flecha ligeira, com sua flecha de luz,
ilumine a todos vós, pois a luz, ela vai além paredes e circula naquilo que tu necessita, segundo a tua necessidade. Os irmãos das estrelas, que não nos abandonam, estão sempre vigilantes a intuir os nossos irmãos que nunca precisaram tanto. Os cientistas, pois, a ciência alarga, respeita aquilo que vos chega, a necessidade do corpo físico, que para que estás, necessita de estar revestidos para que possa o teu aprendizado lograr, enfim, o que tu vieste fazer aqui. Em algum momento, com certeza o deixará. Pelas questões necessárias e muitas questões, tu não fazem a devida utilização necessária desse corpo. Por vezes, esse corpo é levado de rodão por excessos que faz, coisas que por vezes tu nem necessitas e assim mesmo faz, levando, pois, a derrocada celular do corpo físico. E assim, por terra ficando, tu seguirás o caminho da luz, pois que o espírito não morre, apenas passa da dimensão física para a dimensão espiritual, de retorno à casa. Então, irmãos, agradecemos a Deus a oportunidade de aqui estar. Esse irmão terceiro, Fernando Randolfo, que coordena a magnetização da Casa de Luz, Centro Fraterno Luz e Caridade, que por alargar os trabalhos se faz possível esta tarefa toda. Mentalize aquelas pessoas que estão nos hospitais. Mentalize, pois, aquelas pessoas enfermas do corpo e da alma. E as circule em paz, amor, centralidade e fé. Que a paz do Mestre Jesus se faz em todos nós. E assim seja. E assim seja. Pois é, irmão. Iracema, antes de encerrar, dar um depoimento, porque eu conheço você já há alguns anos, sei do seu trabalho, da fé que você tem, né, do seu trabalho em Deus, nos Espíritos. E eu quero lhe dar o depoimento aqui, que essa pandemia trouxe uma série de coisas, como no caso dos trabalhos sendo feitos online, né, através de live, através disso, dessa comunicação. E quando se faz com amor, com fé, os efeitos são interessantes. Eu aqui fechei o olho, me tirou um peso de 50 quilos, 70 quilos, que estava aqui com umas coisas para resolver, de um alívio, de uma claridade, o corpo ficou dormente, principalmente assim como estavam atuando em minha cabeça, assim, as energias, assim, salutares, uma coisa boa, assim, e estou aqui leve, estou até me segurando na mesa para não flutuar, então, feito o trabalho. Então, eu quero dar esse testemunho a você, do qual, através da sua oração agora, feita, me beneficiou e estava um pouco pesado, assim, as preocupações, e que foi agora aliviado com essa sua oração e do benefício que eu recebi da espiritualidade. Eu espero que Flecha Ligeira tenha vindo ou mandou alguém, né, no lugar. Muito obrigado, viu? Muito obrigado por esse momento que você me deu. O nome é gratidão a você. A esses irmãos espirituais. Eles geram uma frequência. E essa frequência vão aos lares das pessoas que conseguem se conectar. Eu tenho recebido muitas ligações pelo Zap, eu tenho recebido no direct. Pessoas que nesse momento, entram nessa frequência e recebem
isso que você falou. Recebe esse alívio, recebe essa frequência de amor, de centralidade unida da espiritualidade. E que Jesus nos ilumine. Eu quero os meus agradecimentos a você e a todos que estão aí conectados nesse momento, que essa palavra de amor cai na internet e nós não sabemos onde ela vai parar, mas que ela vá aos corações que necessitam dela. Não é? Então, que o Mestre Jesus te envolva e a todas as pessoas. Sábado estarei... Deus te abençoe. Deus te abençoe e muito obrigado pela oportunidade, viu? Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Fica com Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Querendo dizer também que ficará gravado no Instagram e nós colocaremos também no YouTube. Um beijo na alma, Antônio. Está certo.